Bom dia ou boa tarde? Depende do quanto a barriga está roncando, né? Bom dia ainda, porque ninguém almoçou. Uma alegria e uma emoção muito grande estar aqui. Primeiro, nesse espaço tão bonito, né? E pensar que tem 140 anos de história, a primeira coisa que eu pensei foi quando foi que uma mulher pôde pisar neste teatro? Quando foi que um negro, um quilombola, um indígena tiveram o direito de pisar nesse teatro? Hoje, o teatro é do povo indígena, dos povos originários. O teatro é do povo do Pará, do povo brasileiro. Eu falo que é muito emocionante estar aqui hoje, porque hoje nós podemos dizer que estamos diante de um dia histórico. É a primeira vez, desde o início do censo e do IBGE, que nós tivemos condições de entrar em todas as aldeias indígenas e fazer o censo indígena. Simar, quando colocou aqui na tela, né, aquela letrinha tão pequenininha, estava lá no rodapé do jornal, rodapé. Pela primeira vez, os indígenas vão ser contados no Brasil. Quando foi isso mesmo? Vocês lembram? 1991. Sabe o que aconteceu hoje? Hoje, nos principais sites dos jornais brasileiros, está estampado na capa. João, tem aí a capa? Na capa não, o jornal só roda amanhã, o jornal impresso, mas nas capas dos sites já é capa dos principais jornais, Valor Econômico e tudo mais. Eu não estou vendo. Dá para ver aí? Somos quantos indígenas somos no Brasil? 1.700.000. Crescemos enquanto população ou tinham muitos invisíveis que não estavam sendo contabilizados como brasileiros? Eu acredito mais na segunda. Óbvio que crescemos, todos nós temos filhos, né? A juventude está aí, mas a população indígena não cresceu tanto assim. Se tornou, através do governo do presidente Lula, visíveis. E, portanto, passam a partir de agora a ser inseridos nas políticas públicas do governo do presidente Lula. A habitação, a proteção, preservando a cultura. Educação pública, preservando a cultura. Apoio nos insumos para plantio, para subsistência. Segurança pública. É disso que se trata quando nós entramos e somos visíveis para o censo. Para isso, foi necessário muita coragem. Quando nós tomamos posse, dia 1º de janeiro, o censo brasileiro estava uma bagunça. Não tinha dinheiro, tinha bateção de cabeça, um governo passado que não acreditava no censo e foi empurrando com a barriga, e nós tivemos que tomar uma grande decisão. Tivemos que ter coragem, naquele momento que tinha que apertar as torneiras, porque não tinha dinheiro, nós colocamos mais 380 milhões de reais no censo brasileiro, para que nós pudéssemos ir onde o Brasil não se enxergava, nas aldeias indígenas, nas favelas, nas comunidades, e em muitos condomínios de luxo que se negaram a atender os recenseadores. Mas isso foi possível e nós tivemos coragem de colocar 380 milhões porque nós, no Ministério do Planejamento e Orçamento, acreditamos na credibilidade, na competência, na correção e no amor que o IBGE e seus servidores têm pelo Brasil. Portanto, em seus nomes, em nome dos recenseadores, dos coordenadores, dos supervisores, dos demógrafos, dos estatísticos, eu quero render as minhas mais sinceras homenagem. Em nome do Brasil mais profundo, do Brasil invisível, do Brasil que não tem a política mais básica de saneamento, de moradia, de educação, de saúde, de segurança pública, de emprego, de renda. Em nome desses brasileiros e dessas brasileiras, eu agradeço o IBGE, em nome desse servidor exemplar, abnegado, competente, que teve a capacidade de unir o IBGE nesse momento tão difícil, que é o presidente Simar. Simar, muito obrigada por você nos dar todo o apoio que precisávamos para ter coragem de fazer o que fizemos. E com isso, sabe o que aconteceu? Sabe quantos milhões de brasileiros foram inseridos no censo nessas prorrogações que nós fizemos a partir de 1º de janeiro? Alguém consegue chutar? Não vale os recenseadores nem os técnicos do IBGE que eles sabem. 16
Milhões de brasileiros foram contabilizados neste ano, quando o censo tinha que ser encerrado em dezembro e nós adiamos. Isso significa que, a partir de agora, essas pessoas também serão beneficiadas. Eu gostaria aqui, no encerramento da minha fala, dizer algo que precisa agora, que foi pedido pela Sônia. Sônia falou, agora meu Ministério dos Povos Indígenas quer entrar para dentro do censo. Nós queremos, que a gente chama na brincadeira, de estressar esses números. Os números estão aí, são 1.700.000 indígenas. Mas qual a faixa etária? Qual é o sexo? São homens? São mulheres? São mais jovens? São mais idosos? Quem são? Onde estão? Quais são essas aldeias? O que elas querem para que as políticas públicas cheguem da forma correta? E nós vamos fazer. Nós vamos fazer em conjunto, Sônia. O censo está aberto para o seu ministério poder estudar, analisar, para que possamos fazer políticas públicas juntas. Eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui num teatro chamado Teatro da Paz. Há uns 45 dias atrás, eu estive aqui em Belém do Pará. E eu fui visitar uma usina que também é da Paz. A usina da Paz vai nas regiões mais violentas aqui do Pará, num projeto inovador do governador Helder Barbalho. E nessas usinas tem não só acolhimento com atividade esportiva para as nossas crianças, mas qualificação para preparar para o mercado de trabalho para as nossas mulheres, para os nossos jovens. Ali tem toda uma forma de assistência, de tirar o título, tirar o documento, mas onde a usina da Paz chega, o crime organizado sai. Quando nós falamos de paz, é preciso render uma homenagem ao presidente Lula, que ganhou as eleições e a primeira coisa que fez foi unir o Brasil numa grande frente ampla a favor do Brasil. Se vocês olharem, há um perfume de paz já rondando o Brasil. Foi-se o tempo da polarização e do ódio. E neste momento de paz é importante, muito importante, que nós lembremos que ainda tem uma missão muito grande pela frente. Acabar com a polarização e com o discurso de ódio. Porque da mesma forma que o mercúrio dos garimpos ilegais invadem, contaminam os nossos rios, matam os peixes, as nossas crianças e os nossos idosos dos povos indígenas e originários, o discurso de ódio também mata, como aconteceu hoje aqui, contada pela nossa secretária de Estado dos Povos Indígenas. Esse discurso de ódio tem que acabar, porque ao acabar o discurso de ódio, a gente acaba com a discriminação e com toda sorte de violência. Na minha terra, e com isso eu encerro, na minha terra, que é lá no Pantanal, que é outro bioma do Cerrado, que está sendo ameaçado, na minha terra nós temos um cantor que se chama Almir Sater. Não sei se vocês conhecem. E ele tem uma música que é uma verdadeira poesia. A música diz assim, é preciso amor para poder pulsar. Sem amor não se tem coragem, sem amor não tem luta. É preciso chuva para florir. É preciso paz para poder sorrir. Nós, no Ministério, estamos aqui porque o nosso sonho e a nossa luta é para que todos os brasileiros e brasileiras possam sorrir. Só sorri quem é feliz. Só sorri quem está com barriguinha cheia. Só sorri quem tem emprego e renda, tem lazer nos finais de semana, tem dignidade e cidadania. Então vamos juntos, a partir de agora, lutar por cidadania e por dignidade para todos os brasileiros e brasileiras desse amado Brasil. Muito obrigada.